Sim, você estourou, conseguiu aquela reserva no Airbnb de 15, 30, 60 dias e aí o hóspede chega para você e fala: então, como que funciona para trocar o enxoval, para fazer uma limpeza extra? E aí, o que você faz? Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Se você tem interesse em assuntos sobre imóveis de locação de temporada e todo esse universo, inscreva-se aqui neste canal, aperte o sininho, aquela velha história que todo mundo sabe, então não perca essa oportunidade e também se inscreva aqui, ó, vai lá no Instagram, me segue, @Rômulo Vilela, que eu tô sempre postando stories e respondendo vocês no direct. Também, se você tiver interesse em fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões 5 estrelas ou de gigantes da temporada, que são turmas que formam anfitriões profissionais e gestores de propriedades de temporada. Vou deixar o link também aqui para que você faça parte da lista de espera e seja avisado assim que uma nova turma surgir. Aí você faz a seguinte pergunta: beleza, pensando nesse hóspede que vai ficar bastante tempo, e o bastante tempo ele é bem relativo, né? Bastante tempo pode ser 15 dias, pode ser 10 dias, pode ser uma semana, pode ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, até o ponto de que muitas vezes o hóspede entende que 10 dias já é um período suficiente para ser considerado uma longa estadia, por exemplo, né? Então, primeiro precisa entender o que seria uma longa estadia, tá? Mas o ponto é, até que ponto você como anfitrião é obrigado a trocar o enxoval? Principalmente quando o anfitrião é novato, ele não tem muita certeza do que é ou não é obrigação dele fazer. Então, a pergunta que fica: eu como anfitrião recebo um hóspede e esse hóspede pede uma troca de toalha, uma troca de enxoval, uma limpeza extra, como é que funciona? Eu devo oferecer? Eu sou obrigado a oferecer? Então, o que você deve levar em consideração é, você não é obrigado a partir do ponto que você não promete tal coisa. Você pode oferecer gratuitamente? Pode, claro que pode. Você pode cobrar um valor a mais? Com certeza você pode. Então você tem que entender quais são as regras do seu anúncio. E se você oferece gratuitamente, por exemplo, a cada 7 dias, você pode fazer isso. Você deixa no seu anúncio que a cada 7 dias vai acontecer isso e isso. Ou seja, vai acontecer uma limpeza mais uma troca de enxoval. Se você quiser, porque no final das contas alguém sempre paga essa conta, certo? Quem que vai limpar é você? É uma diarista? Se o cara ficou 7 noites pagando R$100 a diária e você vai mandar mais uma limpeza extra porque ele tá pedindo, quem que vai pagar essa conta? Você vai cobrar extra do hóspede? Você também pode fazer isso, desde que ele queira pagar também, né? Você pode falar pro hóspede: olha, podemos atender você, podemos fazer limpeza, podemos trocar o enxoval, mas vai existir um valor extra em função desse serviço a mais que você está solicitando. Se o hóspede estiver disposto a isso, quiser pagar, tudo certo. Então tem vários modelos que as pessoas utilizam para esse tipo de circunstância. Você tem, por exemplo, anfitriões que passam o contato da diarista que limpa o imóvel para o hóspede e o hóspede negocia diretamente com aquela pessoa. É uma opção. Ou você tem uma empresa e você vai oferecer um serviço extra, por exemplo, né? Você fala: olha, paga aqui o valor da taxa de limpeza de novo, a gente agenda ali uma ida da pessoa de limpeza para trocar o enxoval, fazer a limpeza. Você topa isso, hóspede? Beleza, beleza. Quando todo mundo concorda, tá tudo certo. O ponto que a gente tem que tomar cuidado teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu recebi um português e ele falou assim: Rômulo, eu quero que as toalhas sejam trocadas de 4 em 4 dias. Eu falei: beleza, vai custar tanto. Ele pagou. Então, o ponto não é necessariamente se você é obrigado a tal coisa, mas sim o que você prometeu versus o que você quer prover para aquele hóspede. Não, Rômulo, eu quero trocar a toalha todo dia. Tudo bem. Num hotel, por exemplo, você tem aquela dinâmica que a gente está acostumado, que se você quiser trocar a toalha, você deixa ela no chão, né? Muita gente às vezes acaba fazendo, virou uma coisa meio cultural, uma linguagem, não sei se global, mas aqui no Brasil, quando você quer que a arrumação do quarto troque a toalha, você deixa a toalha no chão. Só que existe uma diferença entre um serviço de hotelaria e uma locação de imóvel. No nosso caso aqui, que a gente administra mais de 60 unidades no Airbnb, Booking.com, a gente não presta serviços de hotelaria, né? Então a gente não tem uma camareira todos os dias que vai lá, vai arrumar ali o imóvel, vai tirar o lixo, vai lavar a louça, arrumar a cama, vai trocar a toalha. Não, a gente não faz dessa forma. Por quê? Porque nós não somos hotel. Somos uma empresa ou um anfitrião, né? É um dono, um proprietário que está alugando aquele imóvel por um curto período de tempo. Isso impede você de oferecer coisas para esse inquilino? Não, não impede. Se você quiser colocar no seu anúncio que
a cada uma semana, como eu falei, você troca o enxoval, etc., sem problema. Inclusive tem gente que fala assim, Romulo, mas e se o hóspede se recusar a pagar? Ele está há 30 dias ou ele vai ficar 30 dias no meu imóvel e, putz, ele vai usar o mesmo enxoval, ele vai usar a mesma toalha e tal? Você tem opções. Você pode, a seu próprio custo, falar, olha, você pode, daqui a 15 dias, né, uma vez que ele entrou e ele vai ficar 30 dias, você pode falar, daqui a 15 dias você pode solicitar uma limpeza extra por minha conta mesmo, tal, porque você como anfitrião quer saber o que está acontecendo no imóvel, se ele está cuidando, se ele não está cuidando. É tipo, você paga o preço de ter os olhos dentro do imóvel para saber se está tudo em ordem. E também porque tem gente que fala assim, pô, mas se não trocar o enxoval, a toalha, durante um mês, ele vai deixar, né, o hóspede vai deixar a toalha toda encardida, a roupa de cama toda ferrada, toda mofada, etc e tal. É uma abordagem. O que você tem que pensar é, qual é o preço que você está disposto a pagar? Você vai trocar com qual frequência? Ou você pode simplesmente não trocar. E você pode, inclusive, mesmo que você fale assim, não, eu vou dar de graça uma limpeza extra para esse hóspede. E se esse hóspede não quiser a limpeza de graça, você não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai dar um tapa na cara e falar assim, cara, dá licença que eu vou limpar isso aqui, não importa se você quer ou não. Se o cara alugou por 30 dias e ele não quer ser perturbado, você não tem que perturbar, igual no hotel. Se o cara bota a plaquinha lá, não perturbe, ninguém vai entrar no bendito do quarto. E ponto final. Se o cara não quiser, não quis e para de insistir, porque tem anfitrião chato que fica noiado. Ai, mas o meu lençol, ai, mas a minha toalha, ai, mas isso, mais aquilo. Tudo pode acontecer. Você tá suscetível a risco. O risco, sei lá, do cara zoar o seu enxoval, manchar, perder, rasgar, botar a bituca de cigarro e queimar. Muitas coisas podem acontecer. Fez sentido essas dicas que eu dei agora? Se fez, deixa o seu joinha aqui para eu entender que a dica foi boa, a dica foi relevante. E eu vou falar como que eu faço aqui nos imóveis que eu administro. Hoje eu tenho uma empresa que administra ali 60 imóveis e a gente tem em média 400 locações por mês. Como que a gente faz aqui? A média de locação que nós temos aqui é de 2, 3, 4, 5 dias, né, de duração. Então é muito mais difícil o hóspede, nesse pequeno período, pedir algum tipo de limpeza extra e tudo mais. Agora, quando a gente tem uma locação maior, por exemplo, de 20 dias, de 30 dias, é mais provável que ele solicite, ou que pelo menos ele pergunte como que funciona. E como que funciona? O hóspede, ele vai pagar uma taxa a mais para a gente fazer a limpeza e a troca desse enxoval. Às vezes acontece do hóspede falar, não precisa fazer a limpeza, mas eu só quero, sei lá, 2 toalhas. Dependendo do contexto, dependendo se esse cara já está há muito tempo no imóvel, né, ele pagou um valor bacana para diária, às vezes a gente nem cobra, a gente manda a toalha e tá tudo certo, né? Então, depende de caso para caso, ainda que a gente tenha um protocolo, a gente tem um padrão. E o padrão é, se o hóspede quiser uma troca de enxoval ou uma limpeza extra, ele vai pagar por essa limpeza e aí nós vamos agendar uma pessoa de limpeza para ir lá prestar esse serviço para ele, né, como uma comodidade. Então, tem empresas que fazem de outras formas. Você, anfitrião, também pode fazer de outra forma. Qual é o seu contexto? Vamos supor que você more no mesmo prédio e o cara fale, pô, eu queria uma toalha nova, rola? Aí você fala, cara, rola, eu tô passando aí para te deixar. Pronto. Então, aplique a sua operação dentro do contexto que você tá. Se eu não moro no prédio, tenho 60 imóveis, eu não consigo dar esse nível de personalização que um anfitrião que mora no mesmo prédio, por exemplo, pode dar, né? Até de conversar com o hóspede, trocar uma ideia com ele, marcar alguma coisa, né? Fazer um passeio e tal. Então, aproveita esse nível de personalização que um anfitrião pequeno tem para oferecer a melhor experiência possível, desde que, obviamente, você esteja disposto a oferecer esse tipo de solução. Você não é obrigado a dar uma limpeza grátis, porque às vezes tem hóspede que projeta isso para nós, né? Quando que é a limpeza, né? Tem gente que pergunta, quando é que vem a pessoa limpar aqui? E aí o iniciante, o anfitrião iniciante, ele fala, mas então quer dizer que eu tenho que mandar alguém lá? Eu não sabia. E aí se você cai nessa, né, que aí são dois que não estão sabendo, ninguém tá sabendo de nada. Nem o hóspede tá sabendo que na verdade não é assim, nem você tá sabendo que você não é obrigado, né? Se você não colocou no teu anúncio. Se você colocou no teu anúncio que você faz limpeza, recorrente, etc., entrega aquilo que você promete. Então, saiba o que você quer oferecer, e não tem problema nenhum você cobrar, não tem problema nenhum você dar gratuitamente. Importante que você saiba quanto isso custa, quem faz esse serviço e caso você queira, né, fornecer gratuitamente, sem problemas nenhum, você pode colocar no seu anúncio e até se valer dessa circunstância. Pra você ter uma ideia, a gente tem algumas unidades em flats, né? Flats que tem serviço de camareira. E lá, apesar de elas não trocarem o enxoval, elas fazem todos os dias uma limpeza básica, né? Lava a louça, arruma a cama, passa uma vassoura e tal. E isso agrega dentro do anúncio um valor um pouquinho maior, né? Vai ter alguém que vai entrar no imóvel, vai organizar as coisas e tal. Aí
a gente está falando de um flat. Agora, num apartamento residencial, aí, se a pessoa quiser ficar lá um mês e fazer do jeito dela, às vezes você tem uma lavadora no mesmo lugar ali, né, no apartamento, aí a pessoa faz a lavagem do próprio enxoval, ou você também pode deixar o enxoval extra para essa pessoa também. Nada impede que você deixe o enxoval na cama e você fale, ó, como você vai ficar 30 dias, eu já deixei uma troca aí a mais, tanto uma troca de toalha como uma troca de lençol. Tudo certo também. O importante é você, como eu falei, mais uma vez, saber o que você está disposta a fazer a depender da circunstância. Diferente do cara que fica 3 noites. Você não necessariamente vai deixar um enxoval extra. Mas se o hóspede pedir, você deixaria? Esse é o ponto. Então, reflita sobre isso e me conta aqui nos comentários como é que você faz, como que você lida com o hóspede quando isso acontece. Você oferece o enxoval a mais? Você cobra? Como que você faz? E eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês. Eu preparei uma masterclass com a Silvana Farhat, que tem uma empresa de limpeza de Airbnb. E aí a gente fez um workshop que está exclusivamente para os nossos alunos do Anfitrião 5 Estrelas, mas eu vou disponibilizar esse workshop para você entender como que higieniza um enxoval, como que arruma um apartamento, o que é importante na hora de fazer a higienização de um Airbnb. Então, se você tem interesse em assistir essa masterclass com a Silvana, eu vou deixar o link aqui embaixo para você deixar o seu nome e e-mail e você vai receber o vídeo para assistir essa aula que você vai gostar bastante. Tem dicas de lavanderia, dicas de limpeza e as pessoas adoram esse tipo de assunto, principalmente os anfitriões, né? Como é que funciona, como é que eu limpo, qual produto eu uso, o que é para o quê, onde faz o quê. Então aproveita e assista essa masterclass que você vai gostar, eu tenho certeza. E deixa aqui no comentário se você aproveitou essa dica e compartilha com a gente. Espero você no próximo vídeo. Até mais!